Olá, educandos da IAJA, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Beto. E eu sou a professora Isabel e nós estamos aqui para fazer um comunicado muito importante para todos vocês e tem a ver com a nova programação do Conexão Escola TV. É isso mesmo, Isabel. Nossa programação mudou. Agora, toda segunda-feira, teremos videoaulas para a primeira e segunda série do primeiro segmento. E toda terça-feira, teremos videoaulas para a terceira e quarta série do primeiro segmento, sempre nesse mesmo horário. Isso mesmo, e já às quartas-feiras teremos videoaulas para a quinta e sexta série do segundo segmento. E às quintas-feiras, aulas para a sétima e oitava série do segundo segmento, também nesse mesmo horário. Às sextas-feiras teremos aulas de educação física, arte e revisão de português e matemática para as turmas de segundo segmento, de acordo com o horário pré-estabelecido. É isso mesmo, professora Isabel. E para o educando acessar o horário, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ou digitar o código que aparece no navegador do seu celular. Isso mesmo. E os horários também estarão disponíveis nas instituições educacionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e no portal do SME, que vocês já sabem qual é, né, gente? É sme.goiania.gov.br. Ó, nós nos despedimos de vocês chamando a equipe de professores da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Bom, com vocês, os nossos professores, que estarão aqui de segunda a sexta-feira, hein? Não percam! Olá, eu sou a professora Ariane, trabalho no CEMEI Consuelo Nasser e estarei aqui no Conexão Escola TV, trabalhando educação matemática e demais componentes curriculares na primeira e segunda série da EAJA. Olá, olá! Eu sou a professora Alda Martins, da Escola Municipal Padre Pelágio. E estou aqui com você no canal Conexão Escola TV com videoaulas de matemática. Isso para a terceira e quarta séries da EAJA. Te espero, fica comigo, não perca uma aula! Olá, sou o professor Anísio, trabalho na Escola Municipal Alonso e também leciono na Escola Municipal Agripina. Estarei com vocês aqui no Conexão Escola TV com as aulas de História da EAJA de quinta a oitava série. Aguardo todos vocês. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Luciano e eu sou da escola Maria Clara Machado. E eu estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, ministrando aulas do componente curricular Educação Física, para turmas de quinta a oitava série da educação de adolescentes, jovens e adultos. Vamos nessa? Olá, estudantes da sexta série da EAJA. Bem-vindos à nossa aula de História no Conexão Escola TV. Meu nome é Anísio, sou professor de História e hoje vamos tratar de um assunto que diz respeito diretamente ao trabalho do historiador. É um tema que diz respeito diretamente a como que o historiador trabalha fazendo a história. Então, por isso esse tema, as diferentes épocas históricas. Nós estamos falando de épocas históricas, nós estamos tratando de um tema que é a marcação do tempo, né? Ou seja, o historiador lida diretamente com o trabalho, com o tempo, e ele precisa demarcar o tempo para poder organizar os acontecimentos e assim contar a história. E esse é um trabalho um pouco difícil. Para você ter uma ideia, vamos partir de uma situação prática. Imagine que você tenha que escrever a sua história, a história da sua vida. Certamente você vai precisar parar um tempo para pensar quais acontecimentos você vai narrar e quais você não vai narrar, né?
Se para contar a história da sua vida já é difícil fazer isso, agora imagine como fazer para organizar e escolher quais acontecimentos que vão ser contados quando a gente considera um grande número de pessoas. A história de uma cidade, a história de um país ou a história da humanidade. Então, por isso, esse é um dilema para o historiador, né? Marcar o tempo. Porque a partir da marcação do tempo é que ele organiza os acontecimentos, né? E uma forma que ele encontra é criando isso que a gente chama de épocas históricas, né? Então, para a gente falar um pouco sobre como que o historiador faz isso, vamos fazer uma pequena reflexão, né? Para a história, o homem é um ser movido por necessidades, né? A história se interessa principalmente por 4 grandes necessidades do homem, né? A necessidade de explicar o mundo, a necessidade de viver em grupo, a necessidade de produzir bens para sua existência, bens materiais, e a necessidade de administrar os conflitos da vida em grupo, né? Viver em grupo gera bastante conflitos, né? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre cada uma dessas necessidades, né? A primeira necessidade de explicar o mundo. Por ser um ser dotado de razão, o homem tem consciência da sua existência, tem consciência de que o mundo existe. Então, por isso, ele precisa explicar o mundo, né? Explicar como que as coisas funcionam, entender como que as coisas funcionam, como que os fenômenos da natureza, as relações entre as pessoas funcionam. E para fazer isso, ele cria símbolos, desenvolve teorias, constrói narrativas, né? E vai criando formas de explicação do mundo. E aí a gente pode citar como exemplo a mitologia, a religião, a ciência, são todas formas que o homem criou ao longo do tempo para fazer isso. A outra necessidade é viver em grupo, né? A vida em grupo foi fundamental para que o homem continuasse existindo como espécie, para que o homem conseguisse enfrentar as adversidades da vida na natureza, né? Fazer grandes trabalhos, né? Criar as condições materiais para a sua vida. Mas nem só por isso. Foi vivendo em grupo que o homem criou a linguagem simbólica, que através da linguagem simbólica, o homem foi capaz de criar coisas novas, por exemplo, desenvolver a tecnologia, né? Então, a vida em grupo é uma necessidade extremamente importante. E vivendo em grupo, vão surgindo grupos, né, que a gente chama de sociedades. Essas sociedades vão se subdividindo em subgrupos, né? E em toda a sociedade vão surgindo grupos de elite, grupos marginalizados, grupos intermediários entre esses dois, e eles vão se relacionando entre si, né? Então, essa dinâmica da vida em grupo vai formando o aspecto social da vida humana, né? Uma outra necessidade é a criação, a produção de bens materiais para a existência, né? A produção de alimento, a produção de roupa, a produção de abrigo, né? Então, o homem desenvolve formas de organizar os grupos sociais para que produza os bens necessários para existir, né? Vai definindo regras sobre quem faz qual trabalho, vai definindo regras sobre como que vai ser dividida as riquezas que foram produzidas, né? E essas regras a gente chama de sistema econômico, são sistemas econômicos, né? Feudalismo, capitalismo, por exemplo, são exemplos disso, né? A outra necessidade é a necessidade de administrar os conflitos em grupo, né? Da vida em grupo. E aí a gente está no campo da política, né? As sociedades precisam definir regras sobre quem vai governar o restante da sociedade, né? Quem vai governar em quais condições. Então aí vão surgindo os sistemas políticos, né? Monarquia, república. Então, o homem vive buscando satisfazer essas necessidades, né? E ele vai
encontrando formas, desenvolvendo formas de satisfazer essas necessidades, né? E de tempos em tempos, essas formas que o homem encontra para satisfazer essas necessidades mudam drasticamente. Essas grandes mudanças na forma que o homem desenvolve para resolver as suas necessidades, os historiadores usam para marcar as épocas históricas. Ou seja, as épocas históricas são o quê? São as diferentes formas que o homem foi criando, foi inventando para satisfazer essas necessidades, né? Então, a tarefa da história é essa, de criar, de estudar os efeitos que o tempo produz sobre essa vida do homem, né? E a partir dessas grandes mudanças, os historiadores vão criando, organizando o que chamam de épocas históricas, né? E aí, a gente tem um modelo que se consagrou, né, de épocas históricas. É um modelo que foi desenvolvido pelos historiadores europeus no século XIX. Esse modelo dividiu a história em 4 grandes épocas, né? A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? Esse modelo de divisão, ele sofreu bastante críticas durante o século XX, né? E hoje ele encontra-se quase superado, né? Então, 2 das principais críticas que podem ser feitas para esse modelo, né? O primeiro é que existem acontecimentos que são difíceis de datar, né? Você dizer o início e o fim de uma época histórica é uma coisa que é difícil de datar, de colocar data, né? E esse modelo ele estabelece datas fixas para cada início e para cada fim de cada época histórica. Uma outra crítica é que esse modelo de dividir a história em 4 épocas teve por base somente a história da Europa, né? Em outros lugares, em outros continentes, né? Esse modelo pode ser que ele não sirva tanto para falar da história desses outros continentes, como América, Ásia, África, né? Enfim. Então é isso, né? Nós hoje falamos sobre as épocas históricas, falamos um pouco sobre a divisão clássica em 4 épocas históricas, né? E um pouquinho sobre as críticas que foram construídas para esse modelo de explicação de épocas históricas. Até a próxima aula. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.